Em um padrão igual de trabalhadores, todos com o ensino superior completo, a média de salário é a seguinte: para homens brancos é de R$ 7.033, para homens negros é de 4.800 e tralá. Eu vou colocar aqui para vocês, 31% a menos. De mulheres brancas é 4.760, que é 32% a menos do que o homem branco. E para mulheres negras esse número é de 3.700 e pouquinho, 47% a menos do que o homem branco. Vamos falar um pouco sobre isso? Oi, meu nome é Isabela, sou advogada trabalhista e esse é Sem Perder o Juízo. Tá, talvez vocês não estejam vendo, mas eu tô com uma cara muito horrível. Eu pedi pra Ju arrumar, mas a Ju não é uma cirurgiã. Não é uma cirurgia plástica, então ela não consegue fazer milagre, né? Então vamos ter que lidar com o que tem hoje. Vamos conversar um pouquinho. Lembra que eu falei no último vídeo que toda caneca é dada por alguém? Essa aqui foi pelos meus cunhados ali, o Du. Eu adoro, porque tem um monte de gatinho. Eu gosto de gato, gente. Tem a Bu. E agora tem a Pinga. Eu tô com essa carne acabada porque eu tô doente. O que eu tenho? Não sei. Mas esse dia atrás eu fui dormir e tava muito frio. Não sei porque tava muito frio. Eu acordei e tava muito calor. E aí acordei ruim e depois não melhorei mais. E eu tomo vitamina todos os dias. Minha imunidade é muito boa, mas mesmo assim, tá? Então vamos lá. Ah, e o último vídeo eu odiei tanto meu cabelo que eu decidi vir com ele natural. Se é pra eu odiar meu cabelo, que seja eu sendo eu mesma. Eu sei que esse pensamento é muito errado, mas se é pra odiar uma situação, então que seja eu mesma, né? Não fingindo ser alguém que eu não sou. Então vamos lá. Isso aqui vai acontecer, tá? Minha voz vai estar fanha. E por isso que você já tem que deixar o like nesse vídeo pelo esforço que eu estou fazendo. Se eu fosse empregada, eu diria pra mim pra não trabalhar doente. Mas eu sou autônoma. A empresa depende de mim. Então não tem como eu voltar e apresentar um atestado. Porque se eu não gravar hoje, não vai ter vídeo no canal. Se não tiver vídeo no canal, não tem engajamento. Se não tiver engajamento, tudo que eu tô fazendo aqui é à toa. E eu não tô fazendo isso à toa, né, amigos? Vamos lá. Comenta aqui se você gostou do meu cabelinho. Ai, eu tô amando. Muito melhor do que o da semana passada. Mas é o meu cabelinho natural. Depois de... E aí eu não sei muito bem cuidar dele. Eu vi que tem que deixar mais armado. Mas eu não sei muito bem cuidar dele porque eu comecei a fazer progressivo quando eu tinha 13 anos de idade. Então eu passei os últimos 13 anos da minha vida, 14 na verdade, cuidando de progressivo. Eu sei cuidar muito bem de progressivo. Agora de cabelo enrolado eu não sei cuidar, tá? E esse vídeo eu tô com essa roupa e o próximo vídeo eu tô com essa roupa que eu não tenho disposição pra trocar hoje, tá? Então vamos lá. Eu falei, vamos lá 3 vezes. Mês de novembro, mês da consciência negra. Mas depois de todos esses anos de abolição da escravatura e de promoções para a igualdade racial, ainda não conquistamos os nossos objetivos. Por que é isso? Vamos conversar? Antes de começar, eu falei assim que eu acabei de falar, vamos conversar, mas antes de começar, eu queria dizer que o tema é denso. Então pode ser que esse vídeo fique meio robotizado, porque eu não tenho memória nessa situação pra gravar tudo que eu preciso falar e eu esqueço as coisas muito rápido. Então pode ser que tenha alguns cortes secos pra poder ficar ágil o vídeo, tá? Primeiro, pra gente entender todo esse contexto que a gente tá vivendo e por que a gente não conseguiu conquistar ainda os nossos objetivos, a gente tem que entender as nossas raízes. Quais são as nossas raízes? Infelizmente no Brasil as raízes negras são raízes escravas. Então como que foi o período escravocrata no país? Quando que ele acabou? Quanto tempo ele durou? O período escravocrata no Brasil durou 388 anos. Desde que o país foi descoberto até 1888. A gente já sabe, né, tudo que aconteceu nesse período, como as pessoas negras eram tratadas como objeto, como animais, como pessoas sem alma. Então as torturas eram consequência desses pensamentos. Enfim,
né? Se você quiser saber mais, eu não tenho estômago pra falar isso, principalmente nessa situação. Se você quiser saber mais, tem um monte de livro, um monte de filme que retrata vividamente, as situações em que passaram os escravos. Mas o que aconteceu, tô falando tecnicamente, durante esse período? Durante esse período foram criadas leis para que mesmo os escravos livres não tivessem direitos qualquer sobre qualquer coisa, não tivessem bens. Como as leis de proibição ao estudo, como as leis de proibição a comprar terras. Isso aí durou bastante tempo. Porém, na Europa, começaram a se movimentar para abolir a escravatura. Por quê? Porque as pessoas, de repente, adquiriram uma consciência e falaram assim, olha, isso aqui não dá certo, isso aqui são pessoas. Não, nunca aconteceu isso, tá? Ninguém nunca se tocou de como que a escravidão era cruel com pessoas negras, que era injusta, que era injustificável. O que aconteceu foi que, com o regime capitalista, era necessário que tivessem compras de produtos, consumidores. E aí, os consumidores não bastavam ser os burgueses, os senhores de terra, porque eles eram poucos. Então, verificou que era mais sustentável para esse regime capitalista que os negros, que os escravos fossem libertos e recebessem um salário para que pudessem consumir e fazer girar a economia. Então não foi nada de bondade, foi pensamento capitalista para que pudesse, né, girar esse regime. Então foi por isso que a escravidão foi abolida na Europa, Estados Unidos, né? E no Brasil tinha uma pressão muito grande dos europeus para que abolisse a escravatura aqui, já que o Brasil foi o último país a abolir o regime escravocrata. Então tinha uma pressão muito grande. Para barrar essa pressão, porque ao mesmo tempo que tinha uma pressão muito grande dos europeus, tinha uma pressão muito grande dos senhores de terra que não queriam perder os seus benefícios dos seus escravos. Então tinha pressão dos dois lados. Para tentar aliviar um pouco da pressão de cada lado, foi criada a lei do ventre livre e a lei de sexagenário. A lei do ventre livre, ela tratava sobre crianças que nasceram a partir de 28 de setembro de 1871 seriam livres, teoricamente, né? Por que eu digo teoricamente? Porque, desculpa não estar olhando pra câmera, pra eu me concentrar eu preciso, né? Você também tá fluindo, então vamos continuar assim. Por que eu digo teoricamente? Porque essas crianças ficavam com as mães até os 8 anos de idade. E você acha que elas ficavam com as mães descansando, dormindo? Não, elas eram escravizadas também, tá? Então desde criança até os 8 anos de idade, que é criança ainda, elas eram escravizadas. E aí quando completava 8 anos de idade, os senhores das terras poderiam escolher se vendiam, se libertavam essas crianças e recebiam uma indenização do Estado de 600 mil réis na época, ou se continuava com o escravo até os 21 anos. Eles tinham essa possibilidade de escolher. Então você concorda comigo que não é muito bem uma lei do ventre livre? É só um papel, literalmente é só para inglês ver, sabe? Não era nada eficaz, tá? E aí tinha a lei do sexagenário, que era pessoas acima de 60 anos eram libertas. Escravos acima de 60 anos eram libertos. Por que essa lei também era só para inglês ver? Porque, primeiro, dados comprovam que hoje em dia, pessoas que são submetidas a trabalho escravo, que existe, tá? Pessoas que são submetidas a trabalho escravo têm uma vida média, uma expectativa de vida de 45 anos, hoje em dia. Com todos os tratamentos que a gente tem, com todos os cuidados que a gente tem, com toda a tecnologia e sabedoria que a gente tem. Imagina naquela época, né? Então, pessoas que chegavam aos 60 anos eram raríssimas. E depois que chegasse aos 60 anos, você tinha que pagar uma indenização, já que você ia ser liberto e o senhor das terras ia perder a sua mão de obra. Você tinha que pagar mais 5 anos de trabalho para poder ser liberto. Então você só seria liberto, na verdade, com 65 anos. Então era extremamente raro que você conseguisse. Foram criadas essas duas leis que foram completamente ineficazes para diminuir a escravidão no Brasil, mas que eram eficazes para abrandar essa pressão que estava vindo da Europa.
Quando e como acabou a escravidão no Brasil? Como eu já disse, acabou a escravidão no Brasil em 1888 com a Lei Áurea. Não foi bondade no coração de Isabel, foi pressão de outros países, principalmente europeus, para acabar com a abolição, já que o Brasil era o último país a abolir seus escravos. Como eu disse, não foi humanizada. Se fosse uma abolição humanizada, o que seria concedido a esses escravos que nasceram e cresceram em ambientes escravagistas, ou seja, não tinha como ter bens, eles não tinham, eles não recebiam, eles não poderiam comprar terra, eles não poderiam estudar. Então o que poderia ser dado para essas pessoas, ex-escravos? Pelo menos uma indenização pelo serviço... A moto. Pelo menos uma indenização pelos serviços prestados durante todos esses anos e uma moradia, para que pudesse ter uma vida digna, pelo menos, mas não. Eles foram largados com uma mão na frente e outra atrás, sem nada, sem indenização, sem moradia, sem emprego, sem nada. Você olhar para esse patamar hoje, enquanto a gente teve 388 anos de escravidão, hoje não faz nem metade dessa época que estamos livres, né? 100 e pouquinhos anos. Então não tem como você comparar uma pessoa que foi deixada às margens, foi deixada na rua, foi deixada sem salário, foi deixada sem nada, pra tentar sobreviver com uma pessoa que já tinha tudo, né? Por isso que hoje a gente critica tanto o discurso da meritocracia, que quem quer consegue, porque não é assim. Teve gente que já saiu, foi dada largada com pessoas muito mais à frente, né? Por esses motivos, por isso que é tão difícil pra gente conseguir essa tão sonhada igualdade entre as pessoas. Igualdade de salário, igualdade de tratamento, igualdade de direitos. Porque nós não chegamos lá ainda. Não foi passado nem metade dos anos. Não tem como... Eu não sei como que faz, sinceramente. Claro que existiam pessoas na época que poderiam ajudar, tinha pessoas que acolhiam esses ex-escravos, mas é a mesma coisa que você ser jogado na rua hoje, sem nada, com uma mão na frente e outra atrás, e falar assim, se vira, você consegue. Enquanto que a outra pessoa tá morando num apartamento maravilhoso, tendo todos os direitos, salários, emprego. Como que você vai competir em nível de igualdade com essa pessoa? Não tem. É só usar um pouco do exercício mental, sabe? Então tá, já comecei a ficar estressada já. Então, apesar da abolição, nunca foi dado circunstâncias justas para que o ex-escravo pudesse se desenvolver. Ele tinha que lutar com as próprias mãos. Como? Até hoje eu não sei. Para mim é um milagre só isso. Depois de tantos anos sendo escravo e sendo subordinado tão cruelmente a alguém, você ser jogado na rua, sem qualquer indenização, sem qualquer direito à moradia, e ter que se virar ainda conseguir ter alguma coisa, pra mim isso é fora de base. Eu sei que eu não conseguiria porque eu sou... Gente, se meu cabelo for armando, vocês se achar bonito, achem bonito, se não achar, não achem. É que eu já era gatilho em mim, então nem tô vendo se tá armando ou não. Era muito gatilho. Só quem sofreu sabe, né, irmão? Acho que não tem. Dado todo esse contexto histórico, vamos falar um pouco sobre racismo estrutural? Vocês não reparem se eu travar no estrutural algumas vezes, porque eu tenho língua presa e eu não consigo falar estrutural. Tô conseguindo, mas é que eu tô tendo muito esforço pra isso. Claro que o professor Silvio de Almeida consegue explicar muito melhor sobre racismo estrutural do que eu, mas eu vou tentar nas minhas palavras. Racismo estrutural é aquele silencioso que forma o seu lar nas bases da sociedade. A doutora Dandara tem uma explicação que é muito certeira. Ela fala assim, a sociedade é uma casa. Para a construção dessa casa é necessário cimentos e tijolos. Esses cimentos e tijolos são o racismo. Eles se firmam na estrutura da sociedade e a sociedade só é o que é hoje por causa das raízes racistas que existem, por causa das raízes escravocratas que existem. E isso daí é muito verdade. O racismo estrutural é isso. Ele tá nas estruturas da sociedade, aquele racismo que você não percebe, mas você perpetua. Você quer alguns exemplos, alguns dados que são injustificáveis? Porque vou falar os dados e depois eu venho com as minhas opiniões sobre eles, com as minhas apontamentos.
Hoje, 54% das pessoas se autodeclaram negras no Brasil. Tenham esse número na cabeça com base nas estatísticas que eu vou falar agora. Dos 40% das famílias que se encontram em insegurança alimentar, 28% são famílias lideradas por chefes ou chefas negros. 84% das pessoas mortas pela polícia são negras. Dos 10% da população que é considerada mais pobre no Brasil, 78% é negra. Do 1% da população considerada mais rica no Brasil, 17% é negra. E 67% dos presidiários são negros. O que isso significa? Se estivéssemos em um país ideal, sem o racismo, o número de 54% seria perpetuado em todas essas áreas, tá? E a gente não vê isso, a gente vê uma desigualdade tremenda. Se 54% das pessoas são negras, 54% das pessoas formadas em universidades e ensino superior deveriam ser negras e não são. 54% das famílias em insegurança alimentar deveriam ser negras, mas não são mais. 54% dos presidiários seriam negros, mas não são mais. 54% da população mais pobre seria negra, mas não é mais. E 54% da população mais rica seria negra, mas não é menos. Então a gente vê uma desigualdade tremenda. Por que é isso? Negros não são qualificados ou negros não têm oportunidade suficiente para alcançar esses postos de poder. Então vamos tratar isso também no ambiente de trabalho, no próximo tópico. E como esse racismo estrutural se aplica no ambiente de trabalho? Vamos ver mais algumas estatísticas? Sempre lembrando dos 54% da população negra no Brasil, ok? 73% dos desempregados no Brasil são negros. Mais ou menos 9 milhões de pessoas ficaram desempregadas na pandemia. Desse tanto de pessoa, 80% são negros. Depois dessas pessoas recuperaram os empregos, mais ou menos. A porcentagem de pessoas brancas que recuperaram seus empregos é de 92%, enquanto que a de pessoas negras é de 29%, inversamente proporcional. 11% dos cargos de chefia são ocupados por pessoas negras. E não é chefia CEOs, não é chefia diretor de empresa, é chefia até supervisor, tá? Então você tem uma noção de quanto que isso é desigual. Pode ser supervisor, gerente, mas não quer dizer que seja diretor da empresa ou CEO, CCO, nada disso. É 11%, mesmo assim. Só nesse ano, 1.178 pessoas foram resgatadas do trabalho análogo ao escravo. Esses dados são de julho de 2022. Ou seja, em média, 6 pessoas foram resgatadas por dia. Dessas 1.178, 70% são pessoas negras. E só nesse ano de 2022, 993 processos foram julgados condenando, reconhecendo o serviço análogo ao escravo. O que eu quero com esses dados? Eu quero esclarecer algumas coisas. Você só começa a reparar o racismo quando você abre os olhos e começa a ser chata com algumas situações. Quando você para de achar que aquilo ali é normal, olha pro big picture, olha para amplamente e vê que isso não acontece com outras pessoas. Que isso não acontece principalmente com pessoas brancas. Então você tem que abrir os seus olhos no seu trabalho, ver se o jeito que você é tratado, os outros são tratados, se os serviços dispendidos para você são dispendidos para todos os outros, se o jeito que falam com você é falado com todos os outros, porque senão isso pode ser sim uma discriminação racial e você nem está percebendo, tá? A discriminação pode acontecer antes, durante ou depois do contrato de trabalho. No período de contratação pode ser sim alegada discriminação racial. Se você der um Google rápido, você consegue ver vários depoimentos de várias pessoas com cabelo de trança, com cabelo afro, com cabelo crespo, que não conseguiram seus empregos por causa do cabelo, mas não conseguem comprovar. Essa é a maior cilada do pré-contratação. Você não consegue provar que a empresa não te contratou por causa do seu cabelo, por causa da sua cor, mas é uma coisa que você sente. Então, se você conseguir de alguma forma comprovar, você pode processar, a empresa pode ser condenada por discriminação racial, não pode existir isso. E no pós-contrato também.
Depois que você foi demitido ou depois que você pediu demissão, se ocorrer alguma situação de discriminação racial, você pode denunciar e você pode processar. A discriminação racial no trabalho é protegida antes, durante e depois do contrato de trabalho. E quando que ocorre a discriminação? Esse que é o ímpeto do racismo. Ela não tem qualquer justificativa. É uma discriminação, é uma distinção de tratamento sem motivo razoável ou justificável. Qual que foi o motivo para a escravidão? Outra cor de pele. Por quê? Porque quiseram assim. Não tem justificativa e não tem motivo razoável para esse tratamento diferente de pessoas. Então, nisso que consiste a discriminação, nisso que consiste o racismo. Você ser tratado de forma diferente sem motivo justificável. Não é porque você levou faltas no trabalho, que você é uma má empregada, que você não cumpre suas funções, é simplesmente por causa da cor da sua pele, ou por causa do aspecto do seu cabelo, ou por causa dos seus traços físicos. Então, isso daí é discriminação. A discriminação se entende nisso. Uma distinção entre outras pessoas por motivo injustificável ou não razoável, sem razão. Tá. Sobre o trabalho escravo eu vou tratar em outro vídeo, porque é um tema muito amplo, que tem legislações específicas e situações específicas. Então esse vídeo já está longo demais, então eu vou parar por aqui, tá bom? Eu só vou trazer agora algumas leis que defendem o tratamento igualitário entre pessoas. A própria Constituição, a CLT e a Lei 9.029 de 1995. Essa última lei, ela dispõe sobre discriminação étnica e racial contra etnia, raça ou cor, que é determinada uma multa administrativa. A multa administrativa não vai para você, vai para o Estado. E essa multa administrativa é dada contra a empresa que pratica essa discriminação racial num valor de 10 vezes o maior salário que a empresa paga. Então, se a empresa paga um salário de 10 mil, 100 mil, é isso, amigos, é isso. Então, se a empresa paga um salário de 10 mil, a multa seria de 100 mil reais. E essa multa pode ser dobrada não, somada 50%, no caso de reincidência da empresa, mas essa multa não vai pra você. Pra falar a verdade, eu nunca vi essa multa ser aplicada nos casos concretos. Mas ok, vamos fingir que a gente não tá vendo, né? Além disso, a gente também tem a Convenção número 111 da OIT, que foi ratificada no Brasil pelo decreto 62.150 de 1968, que trata sobre discriminação no ambiente de trabalho, tá? Se você gostou do vídeo, clica no gostei, envia para mais pessoas, me dá um valor porque eu estou doente fazendo esse vídeo, a minha garganta já está podre. Então curte, compartilha, se inscreve no canal para ficar sabendo de mais coisas. Me siga no meu Instagram que eu sempre estou postando sobre ambiente de trabalho. E é isso, até o próximo vídeo, tchau! As fontes que eu usei estão aqui embaixo, principalmente essa daqui. Eu usei bastante esse livro aqui para que eu pudesse falar desse tema, além das fontes que eu tô deixando aqui embaixo, tá bom? Então é isso, até o próximo vídeo, tchau!